As coisas que a gente quer muito não estão acontecendo porque a gente não está tentando o suficiente. É porque a gente está tentando demais. No vídeo de hoje você vai entender por que a chave para conseguir tudo que você quer na vida está no desapego. E existe ciência por trás disso. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metamorfoses, eu sou a Mariana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desapego. E se você gosta desses temas sobre maturidade, crescimento pessoal, desapego, leveza, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo por aqui. Gente, eu entendo qual é a frustração da gente tentar e não conseguir o que a gente quer. E não é que eu veja que o esforço é uma coisa ruim, mas o problema é quando esse esforço vem acompanhado de controle. E esse controle gera tensão. Só que quando a gente está desapegado, não é que a gente está desistindo das coisas que a gente quer, mas a gente tira a tensão do meio do caminho e a gente começa finalmente a atrair as coisas para nossa vida. E eu vou mostrar nesse vídeo porque biologicamente é importante que a gente desapegue para que a gente consiga ter os resultados que a gente quer. Mas primeiro vamos definir o que é desapego. O desapego é basicamente a gente soltar o controle sobre o tempo e o resultado das coisas que a gente quer na vida. A gente continua com compromisso sobre as ações que a gente tem que ter, só que sem aquela urgência de fazer aquilo para ontem. Em termos práticos, é basicamente a diferença entre fazer o que eu posso fazer e tentar controlar aquilo que eu não posso controlar. Então, o que eu quero dizer aqui? A gente continua agindo com foco nas coisas que a gente quer, só que a gente solta aquela pressão de conseguir o resultado. E agora que a gente já entendeu o que é o desapego, a gente pode começar a ver o que a ciência fala sobre o desapego e por que ele é tão eficaz. Em outras palavras, o soltar tem provas neurobiológicas que de fato ele funciona. Quando a gente força algo para acontecer, força situações, força pessoas a entrarem no nosso caminho, força qualquer coisa, a gente está ativando o modo sobrevivência, que é basicamente aquele modo de luta ou fuga. E o nosso cérebro enxerga isso como uma ameaça. E daí ele fica estressado, eleva os níveis de cortisol no seu sangue e desliga a nossa capacidade de pensar de forma criativa. Ou seja, você começa a pensar pior, com menos recursos no seu cérebro. Isso porque você perde clareza, criatividade e a sua tomada de decisão vai ser uma tomada de decisão baseada no medo. E o excesso de esforço transmite aquela vibração de escassez, de ansiedade e tudo isso vai repelir as oportunidades na nossa vida. Ou seja, a gente entra num território hostil, um território de ameaça e a gente não consegue ver muita saída. E por que o desapego funciona nessas situações? Porque o desapego traz pra gente serenidade. O desapego é visto pelo nosso cérebro como um sinônimo de segurança. Ele ativa o nosso sistema parasimpático e com isso ele libera hormônios que vão fazer a gente ficar mais relaxado, mais calmo. Por exemplo, hormônios como ocitocina, serotonina. E quando o nosso cérebro tá calmo por conta da liberação desses hormônios, ele consegue ter uma percepção muito mais ampliada. E dessa forma a gente consegue atingir a nossa intuição. A gente consegue ouvir o que o nosso eu interior quer que a gente faça, o que é melhor pra gente. E todo mundo tem esse poder. Só que quando a gente tá estressado, a gente não consegue acessar esse poder da intuição. E também quando você tá calmo, você transmite isso pra fora. As pessoas começam a enxergar que você tá sereno, o seu tom de voz muda, a sua postura muda, o seu olhar muda e todo mundo percebe isso. Então vocês conseguem entender que quando a gente tá mais calmo, mais sereno e a gente consegue ter uma percepção ampliada sobre o problema que tá acontecendo, as pessoas também começam a enxergar a gente como uma pessoa que tá mais autoconfiante e mais tranquila para resolver os problemas. E aí a gente tem um impacto muito grande também no nosso poder magnético, no nosso poder de atrair pessoas, de atrair coisas para nossa vida. Então dá para perceber que biologicamente, quando a gente começa a ativar o nosso poder de desapego, a gente tende, na verdade, a atrair o resultado pra gente, ao invés de botar esforço e o resultado parece que não chega nunca. E além da gente aumentar o nosso poder de magnetismo, atraindo pessoas e coisas para nossa vida, que é uma coisa maravilhosa que o desapego traz, a gente também passa a ser visto como pessoas mais maduras. E não só porque as pessoas veem isso na gente, mas a gente consegue sentir isso na nossa própria energia. Isso porque a gente passa a confiar no processo e não em forçar resultados imediatos ou qualquer outra coisa que traga aquela sensação de que a gente tá andando pra frente, sabe? Quando a gente é capaz de aguentar a nossa ansiedade, a gente é capaz de trabalhar aquela ansiedade na gente
e com calma, a gente desapegar do resultado, mas fazer diariamente o que a gente precisa fazer para atingir aquele resultado, a gente consegue as coisas com muito mais facilidade e no fim das contas, a gente passa a adorar o processo. A gente tem, na verdade, uma diversão no meio desse processo. E vocês reparam que isso é um ciclo até positivo, porque quando a gente trabalha o desapego, a gente fica mais leve, mais calmo, daí a gente começa a atrair as pessoas, atrair os resultados, as coisas começam a fluir na nossa vida e acontecer, a gente começa a curtir o processo, curtir a jornada, e quando a gente está curtindo, a gente está feliz no meio do processo, a gente atrai mais coisas. Então, as coisas só uma contribui com a outra. Isso é um ciclo muito positivo, que é só com a prática do desapego que a gente consegue construir isso. E o que dá para perceber nesse processo também é que o desapego, o soltar o resultado, é uma prova de que a gente de fato tá com mais segurança interna e autodomínio, o que na verdade é mais um sinal de maturidade. E eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui nesse vídeo para vocês verem quando a gente está lidando com pessoas que são muito apegadas ao resultado, que se esforçam muito, versus aquelas pessoas que são mais desapegadas e que conseguem confiar no processo. Em relacionamentos isso é muito claro e eu mesma já passei por isso várias vezes, então eu tomo isso também como um exemplo da minha vida, em que quanto mais eu queria, porque queria uma pessoa, vou botar aqui um exemplo dos meus relacionamentos anteriores, né? Quando eu estava apaixonada por alguém, parecia que eu repelia essa pessoa e eu não entendia por quê. E isso não era porque eu não estava me cuidando, porque eu era pegajosa, não. Eu era uma pessoa normal, só que a minha energia estava transmitindo que eu queria muito aquela pessoa. E não dá pra explicar, mas as pessoas sentem isso. E aí o que acontece quando você tá muito apegado com uma pessoa? Você fica olhando no celular o tempo todo, super ansioso, você quer respostas rápidas dessa pessoa, parece que você fica cronometrando até o seu dia, a sua agenda, em função daquela pessoa. E isso soa muito como um desespero. Já uma pessoa nessa mesma situação que tá muito apaixonada, mas ela tá mais desapegada, ela consegue segurar essa ânsia dela e focar em outras coisas na vida dela. E dessa forma, ela tem mais independência emocional, mais autodomínio, mais controle, e ela consegue focar nela, mais nela do que no outro. Então, apesar dela estar apaixonada, de ter química, de tudo isso, essa pessoa consegue manter mais um autodomínio e isso é transmitido muito mais como segurança. E daí, você atrai as outras pessoas. É muito doido, né? Mas é assim que acontece. E no trabalho a mesma coisa, e vou trazer para vocês de novo exemplo da minha vida. Quanto mais eu me esforçava nos meus trabalhos, seja para quando eu estava trabalhando em empresa ou então no meu meio acadêmico, né? Quanto mais eu colocava esforço, tensão, estresse, prazos e metas, menos eu conseguia ter resultados bons. Eu ficava muito estressada, e por conta desse estresse também, isso afetava a minha confiança pessoal, afetava a minha saúde e eu não conseguia performar da forma que eu queria. E no fundo, eu buscava validação constante também, porque quando você tá se esforçando e você não vê o resultado, você começa a olhar pra fora e ver se as pessoas estão olhando para aquilo e validando aquilo que você tá fazendo. Já uma pessoa que é mais desapegada nessa situação de trabalho, por exemplo, é uma pessoa que consegue fazer o que precisa fazer, o que está na responsabilidade dela, mas essa pessoa também sabe o momento de parar, sabe o momento de relaxar, sabe o momento de, ok, já fiz até esse ponto, tá suficiente neste momento, suficiente para agora, e agora eu vou fazer outra coisa. E vocês reparam que uma pessoa que faz isso é muito mais uma pessoa que não só confia na sua própria capacidade, mas ela também confia no processo das coisas, ela confia que o que ela fez está bom o suficiente e que o que for para acontecer vai acontecer. Se tiver que ter uma negativa do trabalho dela, vai voltar essa negativa e ela vai refazer aquilo e tá tudo certo. Ela não se desespera. E uma pessoa que é apegada se desespera. E quando a gente fala também de metas para a vida, tá? Isso acontece muito, a gente agora tá no fim do ano, muita gente fazendo metas, e uma pessoa que é muito apegada é aquela pessoa que faz metas e fica frustrada porque nada acontece, e aí ela vai e muda as metas, ou seja, ela tá sempre naquela corrida dos ratos, tá sempre fazendo muita coisa, sempre muito estressada e muito frustrada. E é um baita de um sentimento negativo também, então você consegue enxergar que aquela pessoa tá transpirando negatividade. Já uma pessoa que é desapegada nesse caso, ela faz as suas metas, ela avalia as situações, mas se não der certo, tá tudo bem errar, não tem problema errar. Ela vai e ajusta para uma próxima vez e tá tudo certo, sem frustração, sem estresse, sem medo.
É só de forma muito prática, entendendo que a vida é assim. E agora que vocês viram na prática, né, com esses exemplos, qual é a diferença entre pessoas que são apegadas e aquelas pessoas desapegadas em várias áreas da nossa vida? Como que a gente de fato chega nesse nível de desapego? Eu acho que o primeiro passo, até que eu vejo na minha própria vida, é a gente ter discernimento de até onde a gente tem que ir e até aquele ponto, se a gente passar daquele ponto, já é algo que a gente não controla mais. Então, basicamente, você faz o que tem que ser feito, o que está no seu controle, na sua responsabilidade, e quando você passa daquele ponto, você entrega e confia que o que for para acontecer, vai acontecer. Isso é uma prática da gente mentalmente falar pra gente: tá, eu fiz o que eu precisava e o resto já não depende mais de mim. Então, se você praticar isso, com certeza você vai começar a enxergar que não é tudo que tem que estar nas suas costas, é só o que é responsabilidade sua. E daí você começa a desapegar um pouco mais do resultado. Um outro ponto que demorou muito para eu ver na minha vida, mas que hoje eu enxergo como algo crucial para desapegar do resultado, é quando eu troco a expectativa pela curiosidade. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tô me dando mais espaço para testar a vida. Por exemplo, eu falo pra mim mesma: deixa eu ver o que pode acontecer se eu confiar um pouquinho mais na vida. Um exemplo pra vocês, vou trazer relacionamento amoroso porque é uma coisa que eu penei muito pra entender como funcionava. Eu continuava fazendo a minha parte, sendo uma pessoa carinhosa, sendo uma pessoa empática, que entende a situação da outra pessoa que tá comigo, e trabalhando nesse relacionamento internamente para eu crescer e também contribuindo com o relacionamento, né, com o que eu posso contribuir para esse relacionamento. Só que ao invés de eu colocar a expectativa de que, não, até tal data isso aqui tem que acontecer, ou então, não, essa pessoa tem que me dar presente, se não me der presente eu vou ficar altamente frustrada. Eu comecei a trocar esses pensamentos na minha cabeça, como se o relacionamento estivesse falhando, caso não tivesse a expectativa que eu criei. Eu comecei a trocar isso por essa curiosidade de tipo, tá, eu vou fazer o meu melhor nesse relacionamento que eu posso fazer, sem tanto esforço, mas o melhor que dá pra eu fazer, que tá no meu controle. E eu vou ver o que vai acontecer depois disso. Sem estresse, sem esforço demais, sem implorar por nada. Só fazendo a minha parte e vendo o que vai acontecer. E daí, gente, são nesses momentos que eu sou cada vez mais surpreendida. É muito doido isso, gente, mas eu acredito muito que isso acontece porque a gente passa a dar liberdade pro outro. A gente começa a fazer a nossa parte, mas sem esperar tanto que o outro faça mundos e fundos pela gente. E daí, a pessoa sente mais a vontade de fazer genuinamente. Não é porque a gente pediu. Então, eu testando isso no meu relacionamento, eu só vejo que isso funciona cada dia mais. E esse mesmo ponto da gente trocar aquelas altas expectativas pela curiosidade é uma coisa que se aplica a qualquer área da nossa vida, não é só relacionamento. Isso pode funcionar no nosso trabalho, para as nossas amizades, para as metas de vida, para a nossa área financeira. Tudo isso, se a gente colocar menos pressão, a gente faz a nossa parte, mas sem colocar aquela pressão enorme, até na gente, né, nas nossas expectativas da gente atingir aquele resultado, a gente consegue fazer tudo com muito mais leveza e é por isso que a gente atrai as coisas. Um outro ponto que tá funcionando muito pra mim também é sobre a auto-observação. Deixa eu explicar como é que isso funciona. Basicamente, quando você sente que você tá retrocedendo, por exemplo, você tá voltando a querer controlar as coisas ou as situações na sua vida e você tá parando de entregar, né? Você para e reflete com você mesmo. Assim que você notar que essa questão do controle tá voltando na sua vida, você para e reflete. O que eu tô querendo controlar nesse momento? É um resultado? É uma pessoa? É uma situação? O que é? Essa pergunta parece muito simples, mas ela vai mostrar para você o que de fato tá despertando aquela sua ansiedade. E daí você pensa, tá, eu tô ansiosa porque eu não sei, eu tô com medo dessa pessoa me deixar, ou então porque eu tô com medo desse trabalho que eu tô fazendo não ter o resultado que eu queria que tivesse, ou então eu tô com medo que o meu chefe não goste do que eu escrevi ali naquele ponto, naquele trabalho, tudo isso.
Quando você começa a notar que a ansiedade está ali, você mapeou e achou o ponto da ansiedade, o ponto do medo, o ponto da insegurança, daí você tem que trabalhar naquele ponto. Um exemplo prático disso, que eu posso dizer até da minha própria vida, né? Quando eu estava fazendo planos para fazer uma viagem para o Brasil, né? Para sair aqui do Canadá e visitar minha família. E aí eu senti que as coisas não estavam saindo muito bem da forma que eu queria. E eu estava querendo controlar o resultado, controlar as pessoas da minha família para fazer exatamente aquilo que eu queria. E daí eu parei e respirei e falei comigo: Mariana, por que você está querendo controlar isso? Por que você não deixa as pessoas fazerem o que elas querem fazer? Você faz o seu e no fim vocês tentam achar um meio termo naquilo, né? Negociar, basicamente negociar. E aí eu comecei a ver que eu estava querendo fazer isso porque no fundo eu estava insegura de que as coisas não iam sair da forma que eu queria. Então eu estava agindo por insegurança e não, na verdade, por confiança de que mesmo que a coisa não saísse da forma que eu queria, né? Os planos não saíssem da forma que eu queria, no fundo ia estar tudo certo, não ia acontecer nada demais. Mas eu já estava querendo controlar aquela situação e eu estava deixando de ser leve, até mesmo para mim, não só para as outras pessoas. Então esse exercício de autoobservação tem me ajudado muito a ficar atenta de onde eu tenho que trabalhar esses pontos de insegurança, esses pontos de imaturidade que acontecem, e isso para mim tem sido um exercício também, né, de muita autoconsciência, e eu tô aproveitando muito isso, e é por isso que eu tô recomendando isso para vocês também, porque isso de fato funciona. E por fim, um último ponto para você praticar o desapego que tem funcionado muito comigo também, e eu cito aqui nos vídeos e no canal, eu não canso de falar disso aqui no canal, é sobre pausa. Essas pausas intencionais que você pode fazer na sua rotina vão ajudar você a parar de agir no desespero. E por que eu falo isso? Quando a gente tá desesperado, a gente quer que as coisas aconteçam para ontem, ou que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, sem a gente parar para respirar e refletir em silêncio mesmo se aquilo faz sentido ou não, a gente não dá espaço para a vida surpreender a gente com novidades, com coisas que de fato podem ser muito mais benéficas para a gente do que as coisas que a gente estava pensando, que as nossas expectativas. Então, essas surpresas da vida podem ser muito melhores do que os planos que a gente tinha. Então, tenta adotar isso na sua vida, isso é uma coisa que eu tô fazendo diariamente, tá me ajudando muito. Cria um momento do seu dia, seja de manhã, de tarde, de noite, a hora que você puder, para você parar e refletir sobre as coisas que de fato você se importa, são as coisas mais importantes para você. Você pode fazer isso em meditação, não sei se você já começou a meditar, mas isso é algo maravilhoso. Pode fazer em poucos minutos no seu dia, não precisa ser muito, existe meditação de 5 minutos, sabe? E você pode aumentar esse tempo também, que são momentos para você se conectar com você, para você parar aquela correria do dia a dia, e quando você tá na correria, você entra nesse modo de fuga que eu falei para vocês, e aí quando você dá a pausa, você para, você respira, você relaxa e você permite o seu corpo entrar naquele modo mais criativo, mais intuitivo. E daí você acha as respostas para muitos problemas que você estava passando, coisas que você não sabia como atingir aquele resultado. Em um momento de pausa, de silêncio, de meditação, você passa a pensar sobre aquilo e você começa a achar soluções para aquilo, para atingir aquele resultado. Então são coisas que ajudam muito e, é claro, vão fazer você curtir o caminho muito mais. Toda essa jornada de desapego vai ser muito mais prazerosa quando você começa a colocar momentos para você aliviar o estresse, momentos de calma, de pausa e de silêncio. E quando a gente está desapegado, existem alguns resultados muito claros, então vocês podem perceber. Quando vocês começarem a praticar algumas dessas práticas que eu falei sobre desapego, vocês vão ver alguns resultados muito claros. O primeiro ponto que eu acho que é bem importante, vocês vão notar logo de cara, a gente começa a ter uma clareza mental e um foco também muito mais aguçado do que quando a gente está naquele modo de correria, de fuga, de sobrevivência. Isso porque a gente se permitiu relaxar, a gente se permitiu confiar no processo. E daí a gente começa a agir com mais calma. E a calma vai trazer a clareza mental que a gente precisa. Além disso, a ansiedade, a comparação com outras pessoas são coisas que vão diminuir. Porque a gente para de focar tanto no lado de fora. A gente para de querer tanto impressionar os outros. Porque a gente está num estado de calma. A gente está num estado de paz. Num estado em que, como a gente está relaxado, a gente consegue focar mais na gente. A gente não precisa impressionar o que está no externo. A gente não depende tanto daquele resultado assim, daquela alta expectativa. E dessa forma, a gente consegue, além de estar mais centrado na gente, a gente parar de olhar para fora, parar de olhar para as outras pessoas, de se comparar, de fazer essas comparações injustas, né? Que é natural. Muita gente faz isso, mas isso só acontece porque você de fato não está conseguindo voltar para você, se centrar em você. E você consegue fazer isso quando você entra nesse estado de desapego. E daí a ansiedade diminui e você se torna uma pessoa assim bem mais relaxada e bem
bem mais confiante no que a vida pode te entregar. E além disso, uma coisa que é muito clara: as coisas começam a fluir. Pessoas, ideias, oportunidades, tudo isso começa a vir para você. E não é por mágica, é simplesmente porque você aprendeu a confiar no resultado. E como você aprendeu a confiar no resultado, você não tá tão mais estressado com aquele resultado, com aquela expectativa. E daí as coisas simplesmente acontecem. É como se você estivesse desbloqueando o seu caminho. E por isso a sua energia se torna muito mais leve, muito mais atrativa para as pessoas. E as pessoas começam a vir para você. E como eu falei, as oportunidades, as coisas, tudo isso começa a vir porque você está num estado energético de muito mais paz, de muito mais calma. Tudo isso porque você entendeu que você precisa relaxar e deixar as coisas fluírem. E além disso, né, o grande segredo do desapego é que você passa a viver aquele estado daquele resultado que você quer, mesmo se o resultado não estiver materializado ainda na sua vida. Então, de novo, um exemplo de relacionamento, porque eu acho que é muito fácil falar sobre relacionamento. Quando a gente tá na nossa cabeça querendo um relacionamento perfeito, de que tudo tem que acontecer da forma que eu quero, você tá estressado. Daí quando você começa a desapegar e fazer a sua parte, mas desapegar e ver que se for para fluir, vai fluir, se não for para fluir, tudo bem, existem muitas pessoas no mundo, eu encontro outras pessoas e tá tudo certo, ou às vezes eu nem preciso encontrar outra pessoa, eu posso ficar muito bem sozinho ou sozinha e tá tudo bem. E daí quando você faz isso, você fica mais relaxado e aí as pessoas começam a sentir, nossa, que energia boa dessa pessoa, que energia gostosa dessa pessoa. E elas simplesmente vêm. E daí você começa a sentir que aquela paz, aquela satisfação que você achou que você teria num relacionamento, você começa a ter antes mesmo de ter aquele relacionamento. É muito doido. E aí você começa a viver aquele estado e aquele estado começa a ser natural pra você. E daí você acaba o quê? Atraindo, nesse caso desse exemplo que eu dei pra vocês, aquele relacionamento que você tanto queria. Porque você já estava no estado de uma pessoa feliz que achava que ia ficar feliz somente no relacionamento. Ou seja, você começa a sentir paz antes mesmo de chegar no resultado que você queria. Você passa a viver aquele estado emocional do resultado que você queria antes mesmo daquele resultado se materializar. Esse é o grande segredo do desapego. Então, gente, resumindo tudo que a gente falou aqui hoje, o desapego é a arte da gente confiar na vida. É a gente parar de lutar contra o tempo, contra o resultado, contra as situações, contra as pessoas e simplesmente caminhar junto com a vida, no fluxo da vida. E você pode atingir esse estado com algumas práticas bem simples, conforme a gente falou aqui no vídeo. Com ação mais entrega do resultado, sem ficar focado tanto no resultado. Trocando expectativa por real curiosidade de ser surpreendido pela vida. Com a auto-observação para verificar onde que você ainda tá com algumas travas, onde que você ainda tá querendo controlar algumas coisas da sua vida e trabalhar naqueles pontos. Também se dando a oportunidade de criar pausas intencionais no seu dia, para você parar, respirar, entrar em estado de silêncio, se ouvir e ver onde que você tá precisando desapegar, onde que tem alguma coisa errada que não tá te deixando entrar no fluxo da vida. Tudo isso vai te ajudar muito a conseguir de fato desapegar. E são práticas muito simples que vocês podem fazer diariamente, até sem custo. Então, podia ser mais perfeito que isso. E eu quero te fazer um convite para você testar isso na prática na sua vida. Vai, por uma semana, você vai testar fazer apenas o que cabe a você, a sua parte, e soltar e se deixar ser surpreendido pela vida. Testa isso, depois você me conta se deu certo. E daí você observa nos pequenos detalhes o que começa a mudar na sua vida. As pessoas começando a vir até você, algumas oportunidades surgindo, tipo, do nada, que você não esperava, mas elas simplesmente aconteceram. Tudo isso porque você conseguiu entrar num estado de relaxamento. Então, no fim das contas, eu espero que você tenha entendido que o desapego, na verdade, é um estado de alta inteligência emocional e também de alta performance para o seu cérebro. E não de desinteresse, como muita gente acha que o desapego é. É basicamente você fazer o que você precisa fazer, mas liberar aquela pressão de ter que atingir aquele resultado. E daí as coisas simplesmente acontecem. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, coloca aqui nos comentários qual foi o maior ensinamento, qual foi a maior lição que você pegou desse vídeo que você pode aplicar na sua vida hoje. E se esse tipo de vídeo é interessante para você, eu já vou deixar aqui um outro vídeo para você assistir aqui na sequência, que com certeza vai ser muito interessante e tem muito a ver com o que a gente falou hoje. E muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!